Uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão para que você se informe e forme a sua opinião. O Aparecida Debate de hoje fala sobre o trabalho escravo, uma dura e triste realidade que o Brasil ainda enfrenta, 133 anos depois de ter sido abolido. Na prática, nunca foi. Basta olhar os números. Nos últimos 25 anos, quase 56 mil pessoas em situação análoga à escravidão foram libertadas em todo o país, graças às leis e políticas públicas que visam combater esse tipo de exploração e violência. Mas apesar de todo o esforço das autoridades e da própria justiça, o trabalho escravo ainda representa uma grave violação aos direitos humanos e uma afronta à dignidade da pessoa humana. Uma prática que segue atingindo a população mais vulnerável, na maioria negra, mantida às margens da nossa sociedade. Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o Eduardo Zanella, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e presidente do Comitê para a Erradicação do Trabalho Escravo Contemporâneo, do tráfico de pessoas, da discriminação de gênero, raça e etnia e promoção de igualdade. Doutor Eduardo, uma ótima noite para o senhor. Seja bem-vindo aqui à TV Aparecida, ao nosso programa Aparecida Debate, e que tenhamos um programa bastante produtivo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço, uma boa noite a todos e agradeço pelo convite. Nós que agradecemos a presença do senhor. Também conosco nessa noite a Mércia Consolação Silva, socióloga e diretora executiva da ONG Impacto, uma organização sem fins lucrativos criada em 2013 e que mobiliza os diferentes setores na promoção do trabalho decente há 15 anos. A missão da ONG é promover a prevenção e erradicação do trabalho escravo nas cadeias produtivas de empresas nacionais e internacionais. Aqui eu desejo também uma ótima noite para você, Mércia. Seja bem-vinda aqui no Aparecida Debate. Obrigado pela presença, viu? Obrigada pelo convite. É um prazer em conhecer os dois Eduardos. Boa noite a todos e todas que nos escutam hoje. É nossa alegria tê-la conosco nessa noite aqui no Aparecida Debate. Mas olha só, antes de iniciar a nossa conversa, vamos acompanhar juntos uma reportagem produzida pelo nosso Departamento de Jornalismo, que mostra esse cenário de escravidão no Brasil em pleno século XXI. Também destacamos as ações da Igreja em defesa do trabalho digno. Até o ano passado, mais de 55 mil pessoas estavam em situação análoga à escravidão no Brasil. Os números são da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Essa condição análoga ao escravo é uma condição na qual eu forço, eu crio jornadas que são jornadas exaustivas e, regra, ou eu não remunero ou eu remunero de forma insignificante, né? Esses são trabalhos que são considerados como trabalhos também degradantes, que vão restringir, inclusive, a própria locomoção da pessoa que esteja em condição de trabalho análogo ao escravo. Quem escraviza comete crime previsto no Código Penal brasileiro. A pena pode chegar a 3 anos de prisão e multa. A gente tem muita dificuldade de fiscalização e a gente tem pessoas que exploram o trabalho análogo a escravo e que fazem isso sobre os mais diversos argumentos. Mas o que a gente tem mesmo é o outro ser humano não sendo tratado como ser humano e a desvalorização do trabalho em detrimento do valor real que o trabalho deveria ter para todas as pessoas e que deveriam ser remunerados, e que deveriam ser cuidados, e que deveriam ser protegidos de acordo com aquilo que está no nosso ordenamento jurídico e que está no princípio básico do que é ser humano, né? O trabalho análogo à escravidão pode estar muito mais perto da gente do que a gente pensa, como, por exemplo, aqui nos centros urbanos. Aí, nesse ponto, é muito importante a gente exercer o nosso papel como cidadão, prestar atenção em detalhes que podem justificar ou até mesmo evidenciar condições irregulares de trabalho. E aí, caso for necessário, fazer uma denúncia em delegacias comuns ou através do Ministério Público do Trabalho. O trabalho análogo a escravo pode estar perto de nós, pode estar na porta do apartamento vizinho, pode estar na roupa que eu compro e que muitas vezes a gente não pensa por que será que essa roupa está com custo tão baixo? Não é? Qual terá sido o custo da vida humana sacrificada para que essa peça de roupa tivesse um custo, por exemplo, tão baixo? Então eu acho que o que a gente pode fazer é percebendo, continuar com uma percepção muito clara de que se tem alguma coisa estranha, de alguma forma precisa
precisa ser investigado e, se precisar ser investigado, fazer a denúncia. Também pensando nessa responsabilidade que a Comissão Pastoral da Terra lidera uma campanha permanente de conscientização sobre o assunto. A campanha, ela faz esse processo diverso de escuta, de orientação, de acompanhamento, também de incidência nas políticas públicas, na construção dessas políticas, sempre destacando o protagonismo das famílias, das comunidades. Como, por exemplo, as vítimas de trabalho escravo, elas não são vistas por nós apenas como as pessoas que são submetidas ao trabalho escravo, mas como sujeitos que conseguem, sim, resistir, superar, conseguem sair dessas situações tanto de forma individual quanto coletiva. Já na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina, a Cáritas Brasileira desenvolve um projeto de enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho análogo à escravidão. A legislação brasileira, nesse sentido, ela é muito recente, ela é de 2016. Então, a sociedade ainda, ela, de certa forma, desconhece o que é o tráfico de pessoas, o que o trabalho análogo à escravidão representa, né, nesse contexto, e como é que pode ser feito para que a gente passe a evitar esse que é um delito, sim, e que existe, já está tipificado em lei, e qual é o nosso papel, inclusive enquanto sociedade, no sentido de olhar para o lado e talvez ajudar uma pessoa que esteja vivendo essa situação e muitas vezes nem sabe disso ou não se dá conta, né? A vítima. Ano de 2021, falar de trabalho escravo aqui no Brasil parece algo muito irreal, mas ele existe e é por isso que nós estamos aqui debatendo esse assunto hoje no Aparecida Debate. Então eu vou perguntar primeiro para o meu xará, doutor Eduardo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Aparecida Debate. Quando a gente fala trabalho escravo e trabalho análogo à escravidão, existe diferença entre um e outro, doutor? Existe sim, eu gostaria até de começar para tentar entender o que acontece hoje para os telespectadores, para que compreendam melhor. Nós temos que fazer uma pequena digressão, né? Não podemos esquecer que, inicialmente, aqui pelos nossos colonizadores, tentaram escravizar, chegaram a escravizar os indígenas, né? Quando o país foi dividido em capitanias, precisava desse trabalho nos engenhos de açúcar. Só que não deu certo. Inclusive, os jesuítas, olha que interessante, se manifestaram contrários a esse tipo de exploração. A partir daí ficou abolido esse tipo de trabalho, essa exploração de mão de obra, e passamos a explorar o trabalho escravo do negro, que veio da África por quase 300 anos, né, para trabalhar nessas condições. Isso daí, o que trouxe aqui para nós? Esse racismo, né, estrutural que nós temos até hoje, e se reflete também no trabalho escravo, inclusive contemporâneo. Então, eu gosto de fazer sempre essa distinção. Nós estamos falando, nos reportando ao trabalho escravo de antigamente, e depois iremos ao trabalho escravo contemporâneo. Ainda lá, vejam as raízes, o que nos deixaram de todo esse tempo de escravidão no nosso país, né? Expressões como, por exemplo, né, criado mudo, negro mulato, samba do crioulo doido, lista negra, mercado negro, dentre outras expressões que ficaram enraizadas em nosso ordenamento, em nossa estrutura do nosso país, né? Aí nós, sim, feita essa digressão para poder entender, e mesmo porque não podemos nos esquecer que com a abolição da escravatura ficaram totalmente desamparados, e aí foram buscar a mão de obra na Europa. Muito bem. Então, há sim uma distinção, porque quando você toca nesse assunto, para as pessoas que não conhecem, entende que deva ser aquele trabalho amarrado às correntes, a bola na perna, aquele sofrimento lá da senzala. Não, nós estamos falando agora sim do trabalho escravo contemporâneo, que é outra forma terrível de exploração, é atual, né? Não há bolas no pé da pessoa, não há correntes, não há nada, mas você se sente aprisionado por jornadas extenuantes, exploração da mão de obra barata, e assim vai. Acho que essa
essa pequena distinção acho válida aqui para nós fazer. Muito interessante, muito explicativa também, viu, doutor? E a gente vai clareando aqui para a gente poder entender, fazer distinção entre um e outro, trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Por isso eu vou perguntar agora para a Mércia, quando a gente define trabalho análogo à escravidão, Mércia, como é que é isso? Como é que a gente pode definir essa situação no Brasil atual? O doutor Eduardo ele acabou fazendo aí uma explicação dos tempos lá da escravidão vindo para os tempos atuais. E é difícil a gente conseguir imaginar que ainda exista esse tipo de exploração e esse tipo de violência, né, contra os trabalhadores. O trabalho digno, ele é um direito de todo cidadão. E não é isso que acontece na maioria das vezes, né, Mércia? Exatamente. Obrigada pela chance de comentar. O doutor Eduardo já trouxe esse histórico da escravidão, né? Tem esse legado onde o que seria o patrão ou o branco, o dono da propriedade, se sentir numa hierarquia superior àqueles outros que trabalham para ele. E isso se estendeu até hoje nas relações de trabalho no Brasil. Mesmo em empresas nacionais e multinacionais, o aspecto da hierarquia é muito forte. E aí você pensa isso no legado de um Brasil ainda pautado pelo agronegócio, por onde toda a história de escravidão começou. Então, você tem uma cultura, né, onde a pessoa que trabalha como agricultor, não estou dizendo de agricultor familiar, estou dizendo daquele empregado na relação com o seu empregador. E aí, o que se caracteriza como, então, um trabalho análogo à escravidão nos dias de hoje? É tudo aquilo que diz respeito à dignidade humana. E a gente consegue olhar para 4 pilares, né? A pessoa não tem o direito de ir e vir, seja porque tem alguém com vigilância, ela está com uma dívida ou porque ela está em estado de isolamento, né? Nós já tivemos situações de trabalhadores em situação escrava em navios de cruzeiros, onde o patrão dizia, se está insatisfeito, volte nadando. Imagina, você está no meio do oceano, então você realmente está numa situação onde você não pode sair. Ou as condições de trabalho são indignas, são aquelas condições que você não tem ferramenta, você trabalha num local muito perigoso, que coloca a sua saúde, né, sua integridade física em risco, e as jornadas exaustivas. E jornada exaustiva não é quantidade de horas. Você trabalhar numa mina por 3 horas dentro da terra, como mineiro ali, agachado, e você ficar 3 horas ali, é muito exaustivo. É diferente de nós trabalharmos num restaurante uma noite inteira, né? A jornada de um restaurante de 6 horas não se compara com uma jornada de 3 horas dentro de uma mina. Então, a jornada exaustiva é aquela que leva o corpo à exaustão, associada com as condições degradantes, porque, infelizmente, quando a pessoa é liberta, nunca se encontra uma situação só. Ela geralmente está com todas as situações ou mais de um dos pilares da definição brasileira. É importante ressaltar também que o Brasil se destaca internacionalmente porque a gente traz uma legislação um pouco mais forte, com mais objetividade, nessas nuances de exploração moderna. Não basta só o trabalho escravo forçado, como é a definição da Organização Internacional do Trabalho. Então, a gente tem uma régua mais alta para observar. Não que o conceito da OIT não tenha falado sobre isso, mas você está à disposição do seu empregador e ele te oferecer para trabalhar uma condição que ofende a sua dignidade humana, isso é trabalho análogo a escravo. Doutor Eduardo, eu quero aproveitar o senhor como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, está acostumado que esses casos passem pela mão do senhor, para que o senhor possa exemplificar para quem está acompanhando a gente em casa agora. A Mércia já deu uma pincelada aí de alguns exemplos sobre o que é o trabalho análogo à escravidão. Agora, na prática, isso acontece com frequência aqui no Brasil, doutor? Pela experiência que o senhor tem, há casos, e agora me despertou essa curiosidade, em que o patrão ainda segura o documento do empregado, cria dívidas que não existem para que o empregado fique confinado em determinado local da sua propriedade? Existe isso ainda, doutor? Infelizmente, existe, né? Pelas minhas mãos já passaram processos e, inclusive,
pelo comitê, como eu exerço a presidência do comitê, muitas vezes somos acionados pelo Ministério Público do Trabalho, que em diligências nos pedem que algum juiz do nosso plantão itinerante o acompanhe. E isso tem ocorrido com mais frequência ultimamente, também como reflexo da própria pandemia, estou acreditando. Né? Então, nós temos a oportunidade de constatar trabalhadores vindo do Nordeste, do Norte, para vir trabalhar aqui na nossa região. O nosso tribunal, a jurisdição do nosso tribunal é muito grande. Nós atendemos aqui 599 municípios. Nós atingimos todo o estado de São Paulo, menos São Paulo, Grande São Paulo e Baixada Santista. Então, a gama é imensa. Recentemente, até, inclusive, esse ano, tivemos uma questão de um resgate de trabalhadores que tenham vindo aqui para uma determinada região, sendo explorados na plantação da batata. Esse pessoal fica em situação deplorável, né, desumana, convive muitas vezes num determinado quarto, famílias distintas, condições de higiene precárias, sem água, exploração de mão de obra, chegam, como você, meu caro Eduardo, acabou de salientar, muitas vezes já chegam com a dívida de terem vindo de uma região distante. Então, isso nós temos constatado, sim. E quero aproveitar aqui a colocação da Mércia com relação ao trabalho também em navios, né? Isso é algo assim também que ocorre, uma exploração inacreditável, e a pessoa, temos casos que ficam 6 meses no navio e não tem como sair, não tem como, porque você só tem o mar para você deixar aquele navio. A exploração é muito grande. Outro aspecto, quero aproveitar também e mencionar, caso de motoristas conduzindo caminhões também, são muito explorados. Pretendo voltar ainda nesse termo assim que possível. A gente precisa acreditar que ainda possa haver dignidade no trabalho, que é a base de tudo, né? É o essencial, é o fundamental. Não há dúvida, né? Exatamente, mas sabe as palavras, né? A luta nossa tem que ser diuturna, né? Como vimos anteriormente, a questão da exploração, infelizmente, ficou enraizada em nós, né? Pelo tipo de sistema que nós fomos criados. Né? Mas sempre temos que acreditar numa melhora. Procuramos fazer o nosso melhor dentro da nossa atividade. Né? É isso que nós temos tentado fazer aqui. Eu acho até interessante que a própria sociedade entenda que, às vezes, vê um juiz, um desembargador, acha que ele só julga processos, né? Entretanto, nós temos outras atividades, como essa, por exemplo, atividade totalmente social, que é na luta pela erradicação do trabalho análogo de escravo ou do trabalho escravo contemporâneo. Por isso que eu acho importante que saibam o que nós, juízes também, aqui da 15ª Região, fazemos e tentando colaborar com essa erradicação. E a gente precisa reconhecer, né, doutor, que a gente estava falando lá no começo do Aparecida Debate de hoje, esse esforço das autoridades, da própria justiça, em acabar de vez, erradicar o trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil. E diante de todo esse esforço, agora gostaria que a Mércia também colocasse como é que esse trabalho realizado pela ONG Impacto que ela representa, como é que são desenvolvidas as ações dessa ONG, Mércia? Sim, o Pacto Nacional, ele surge em 2005, um grupo de empresas e organizações de sociedade civil perceberam que esse era um tema pouco abordado nas cadeias produtivas. Você tinha temos uma legislação brasileira que está no Código Penal, artigo 149, que classifica o que é trabalho escravo, e a inspeção do trabalho com uma normativa, uma diretiva muito forte de ir a campo, né? Então, nós temos o Grupo Móvel de Libertação contra o Trabalho Escravo, que são auditores que saem de qualquer parte do Brasil e se juntam para uma operação grande, como mesmo disse o doutor Eduardo, às vezes os desembargadores são convidados, a Polícia Federal, para fazer essa atuação em lugares distantes. Só que essas fazendas ou esses empresários, né, que eram considerados, então, exploradores dessas pessoas vulneráveis, eles tinham lá multa ou qualquer outra penalidade, mas isso não afetava, de fato, o seu negócio. E os parceiros comerciais deles desconheciam.
Então, o pacto foi criado para que as empresas, então, consultassem, antes de fazer negócio, a lista suja do trabalho escravo, que é um instrumento de transparência do trabalho dos auditores, né? Nós somos todos cidadãos, nós pagamos os nossos impostos, os auditores fiscais vão no local, vão fiscalizar empresas, né, no Brasil inteiro e fazendas, e esse é o trabalho deles. E quando eles encontram situações de violação desse direito, da violação da dignidade humana ou do trabalho infantil, eles obrigatoriamente fazem os autos e dão transparência desse auto na lista suja. E é isso que faz com que as empresas percebam que não posso negociar com empresas que estão na lista suja. Se já é um parceiro meu, eu preciso melhorar, ajudá-la a melhorar o sistema de gestão, formalizar os trabalhadores, pagar as indenizações, melhorar as condições de trabalho. Então, as empresas começaram a perceber que elas precisavam, de alguma forma, ensinar ou passar nos elos da cadeia quais são os critérios obrigatórios a serem cumpridos em relação às condições de trabalho, à dignidade humana. Quando a gente pensa no meio ambiente, isso já está muito consolidado, né? Não compramos de fazenda que desmata, ou não compramos se você polui as águas, né? Ou se você está usando, sei lá, fazendo crueldade animal. Mas com relação ao trabalho, ainda temos muito a caminhar para que as empresas consigam passar esses valores e as práticas e a gestão de pessoas de forma adequada até chegar nas fazendas. Porque a gente tem, sim, esse legado, né, que faz com que o dono da fazenda não crie empatia com os seus funcionários, porque eles enxergam esses funcionários como seres inferiores, digamos assim, por causa dessa lógica racista que ainda tem no Brasil. Precisa avançar muito ainda a legislação, não é, doutor? Mas a criação dessa lista suja foi um marco, né, para esse combate ao trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil. Gostaria só de tirar uma dúvida com o senhor, também a Mércia, logo em seguida. Essa lista suja inclui também onde é constatada a exploração ilegal que tenham suas terras desapropriadas? Também é isso ou não, doutor? O que ocorre com relação à lista suja, muito bem lembrada aqui pela Mércia, ela tem um significado muito importante, né? Não podemos esquecer que ela foi muito combatida, chegou a ser suspensa a publicação e depois de algum tempo o próprio Supremo Tribunal Federal acabou liberando, né? Ela resulta das autuações do Ministério Público do Trabalho e que acabam figurando nessas listas. A questão abordada no tocante à desapropriação, não podemos nos esquecer que, embora esteja na nossa Constituição a possibilidade da desapropriação da propriedade que explore a mão de obra escrava, ela depende, segundo alguns, de uma regulamentação que não foi realizada até hoje. Até hoje nós estamos aguardando a tal regulamentação. Então, não temos nenhuma propriedade rural que explorou a mão de obra escrava e que tenha sido expropriada. Eu queria aproveitar também, ressaltar que aqui no nosso estado de São Paulo, eu participo da COETRAI, que é uma comissão estadual de combate ao trabalho escravo. Nós estamos agora, foi editado o Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo. E temos uma lei que, embora esteja sendo suscitada a inconstitucionalidade dela no Supremo, que ela puniria ou pune aqueles empresários que exploram o tipo de trabalho escravo. Seriam canceladas as suas inscrições do ICMS, etc. É uma lei que está sendo questionada, ainda não foi objeto de finalização pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho a importância dessas colocações, que aquele empresário que cumpre a lei, que não explora essa mão de obra barata, essa mão de obra escrava contemporânea, é uma concorrência desleal com aqueles que cumprem, né? Esse é o problema. Aqueles que a cumprem ficam numa situação de desigualdade. Por isso que nós precisamos combater essa chaga que nós temos ainda em nossa atualidade. Ô Mércia, agora é impressionante o que o doutor falou, né? Ou seja, está previsto em lei, mas até hoje não foi regulamentado, por isso ela não pode ser colocada em prática. É isso mesmo, Mércia? É isso mesmo. E a gente precisa fazer uma segunda distinção, tá?
nós temos a CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, ela tem um limite. Então, quando há um auto de infração em que aquele empresário ou aquela pessoa física foi considerada como infratora né, ou, digamos, ela está cometendo um crime de trabalho, de usar trabalho escravo ou infantil, o processo dela segue na linha do Ministério do Trabalho para indenizações, para uma série de coisas que cabem ao universo do trabalho, mas uma parte desse processo vai para o processo civil, e só concluído o processo civil, que é um processo criminal, é que essa pessoa pode, então, perder a sua terra ou perder o seu prédio, porque, como a gente já falou aqui, o trabalho escravo ou o trabalho infantil também pode estar nos centros urbanos, em prédios. E aí a propriedade, via nossa Constituição, seria utilizada de forma pública, ou a fazenda para desapropriação, construção de parques, ou mesmo distribuição de terras, ou num centro urbano, aquele prédio poderia virar um centro de saúde, uma escola ou uma creche. Então, a ideia é um pouco essa. Só que há uma discussão sobre o quanto é tão definido mesmo o que é trabalho escravo. Então, ainda há muita negação por parte da população brasileira de reconhecer. Mesmo algumas vítimas não sabem que elas são vítimas do trabalho escravo, porque elas viveram um trabalho a vida toda naquela condição de informalidade, com aquelas condições de miserabilidade. Então, é como se sempre fosse assim, é um ciclo repetitivo. Nós precisamos, como diz a CPT, interromper o ciclo de pobreza e o ciclo de exploração do trabalho escravo. E oportunidades como essa da gente falar sobre o que é, né? O que é estar numa situação escrava? Quando você não tem água para beber, não te oferecem água, você não tem um banheiro adequado, você está amontoado no lugar junto com os animais, você está isolado, não pode sair dali quando você quer, você não recebe um salário adequado, você está refém daquela situação, né? E ainda tem algumas pessoas que acham assim, é melhor assim, afinal de contas ele poderia estar na rua. Não, você tem que oferecer condições dignas, é você, empresário, que tem que buscar melhorar a condição daquela pessoa. Então é nesse lugar que a gente tem atuado. Exatamente, viu, Mércio? Porque aqui a gente tem batido na mesma tecla, dignidade humana. É o mesmo que trabalho digno para todo mundo e todos têm direito a isso. Doutor Eduardo, o que a lei prevê, afinal, para esse tipo de exploração? Quem comete essa exploração é punido de que forma, afinal? Então, muito bem, configura-se um crime, né? Pode configurar-se em crime, ele está capitulado no artigo 149 do Código Penal, que trata do trabalho análogo de escravo, e diz que se configura crime submeter alguém a trabalho forçado ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Muito bem, aproveitando aqui, foi muito interessante essa colocação, porque agora fica sempre a interpretação, né, do que diz a lei e a aplicação real. O que ocorre? Se teria que haver sempre o impedimento da pessoa sair daquela localidade para se configurar o crime, né, em razão da dívida, então o que acontece? No mês passado, coincidentemente, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 1323.708, reconheceu a repercussão geral do tema, em razão do recurso, há um recurso, e defendendo que não é necessário provar a coação física da liberdade de ir e vir, ou mesmo o cerceamento de liberdade de locomoção para configurar esse crime. É uma discussão antiga e agora o Supremo irá se manifestar como tema de repercussão geral, ou seja, de uma forma obrigatória às instâncias inferiores. Pronto, aí evitaremos com essa decisão que continue essa discussão, né? O que se configura? Então, o que ocorre? As condenações criminais acabam sendo menores do que aquela gente que nós imaginávamos, porque teria que haver toda essa prova. E nós sabemos, né, voltando aqui um minutinho só, fazendo uma breve digressão, no trabalho que nós acompanhamos de resgate de trabalhadores,
Quando você os resgata, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, eles voltam à origem, como que eles viriam depois prestar um depoimento na área criminal, né? Não tem como, a distância impede, então acaba sendo que não tem essa prova, né? E havia retenção, etc. Então, por isso que eu acho importante, eu quis trazer essa informação, que é bastante recente, é do mês passado, e aguardamos com ansiedade que o Supremo se manifeste no sentido aí de resolver esse problema. Portanto, né, doutor Eduardo, a lei existe, a justiça a cumpre, a polícia fiscaliza. O que falta seria a denúncia, e daí entra nosso papel como cidadão para fazer chegar ao conhecimento das autoridades. Algo a acrescentar, doutor Mércia, por favor, fique à vontade. Doutor. Se eu puder, eu gostaria de dizer, porque eu li aqui exatamente o caput do artigo, né? Quem é que responde. Mas nós também podemos deixar claro aqui, para ficar mais claro, que nas mesmas penas incorre quem? Quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho, né? Também mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, por exemplo, carteira profissional, né, que é uma coisa que ocorre, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Uma das primeiras coisas que são feitas, ou que é feita, é a retenção do documento. Nesses casos aqui, a pena, inclusive, pode ser aumentada na metade se o crime é cometido. Olha que interessante e muito importante, hein? Contra criança ou adolescente, e por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Muito interessante essa questão que está aqui no nosso Código Penal. E não nos esquecendo, que já comentamos, a possibilidade da desapropriação da propriedade, caso ainda seja regulamentada pelo Poder Executivo. Doutor, que no caso ainda falta a regulamentação, está previsto na Constituição Federal. Mércia, ou seja, a lei existe, né? A lei existe, o Estado brasileiro é uma referência internacional no combate ao trabalho escravo, mas a gente tem um gap, por exemplo, de auditores fiscais. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, nosso contingente de auditores é muito baixo para o tamanho do Estado brasileiro e para a população economicamente ativa. Então, o que acontece? Nós não temos fiscais suficientes para ir em todos os lugares, né? Eu considero os fiscais do trabalho como heróis, da mesma forma como os bombeiros. Eles também garantem a segurança e a dignidade e o respeito a uma legislação que protege aquele trabalhador. Então, se nós temos poucos auditores fiscais e não tem concurso previsto, não tem estrutura, fica difícil fazer cumprir a lei, né? Então, é muito importante que a gente amplie a capacidade do Estado brasileiro, nas suas, né, ramificações, ter mais capilaridade. Então, o trabalho que a gente faz com a CPT, com a igreja ou com outras organizações sociais mais espalhadas no Brasil, é que elas possam ser referência para um pedido de socorro. E, geralmente, não é a vítima, porque a vítima está isolada, está em um lugar onde, de repente, tem uma guarda armada e ela não pode sair de lá, ou ela está numa ilha, ou está dentro de um navio, ou numa fazenda tão grande que ela não tem noção de que lado vai. E dependendo de que lado vai, pode encontrar riscos com a fauna e a flora, né? Então, assim, como é que você sai de uma situação desse tipo de isolamento? Geralmente, quem traz a denúncia é a família, porque sente ausência, a pessoa, o marido ou a mulher ou o filho, né, não está falando mais, não dá mais notícia, então busca por ajuda. Então, esse é um caminho. E nós temos também o Disque 100, o Disque 180, que são vários instrumentos do governo, né, federal e do governo estadual também, para receber essas denúncias. Então, não se sintam constrangidos de perguntar pelos seus queridos, falem sobre o tema nas escolas, as crianças precisam entender sobre os seus direitos e os seus deveres para que elas não sejam iludidas para um convite, por exemplo, para vir trabalhar em São Paulo e ser modelo e ficar rica e de repente chega aqui, é uma situação de exploração. Então é importante que todas as crianças, desde cedo, desde a escola, compreendam os seus direitos e deveres. Esse é um papel importante.
Conscientização desde pequeno, né? O que a gente também está fazendo aqui no Aparecida Debate, para mostrar para você que está em casa, enquanto sociedade, que você tem tudo a ver com isso, porque você pode denunciar, você pode levar ao conhecimento da justiça, da polícia, para que haja fiscalização e a punição dos responsáveis por esse tipo de violência, esse tipo de exploração. É por aí, doutor? Ou seja, a sociedade como um todo, a família, logicamente, ela vai ter um conhecimento direto do que está acontecendo. Mas se a pessoa, mesmo não tendo um familiar submetido a essa exploração, ficar sabendo de alguma forma, como é que deve fazer, afinal? Para quem denunciar? Quem chamar? Quem alertar sobre o que está acontecendo? Quais são os passos a ser dados para que haja justiça nesse caso, doutor? Nós temos vários caminhos, né? Temos o Ministério Público do Trabalho, onde poderá ser feita a denúncia, e no nosso próprio comitê, que nós disponibilizamos um e-mail, que é o ctpd@trt15.jus.br, com o intuito de receber as denúncias desse tipo de trabalho, discriminação. E eu queria aqui aproveitar até o ensejo que a Mércia acabou de nos colocar, que inclusive nós temos visto aí recentemente, todos nós vimos, a exploração do trabalhador doméstico, não é? Aí mesmo na próxima Aparecida, recentemente tivemos um caso em São José dos Campos, que foi libertado uma pessoa que estava há anos numa condição análoga de escravo, não é? Nós temos, esses aí têm vindo ao público, e isso é muito bom, por isso que nós temos que dar conhecimento e aproveitar essa audiência da nossa TV Aparecida, para que as pessoas que se sintam constrangidas nesse sentido e reajam, né? Não é possível que fique assim, tem que encontrar um caminho. Nós temos a Polícia Federal, temos o Ministério Público do Trabalho, temos a Justiça do Trabalho através do nosso comitê, enfim, são os meios que nós dispomos com relação a isso. Nós temos que conscientizar as pessoas o que se configura como trabalho escravo, para que elas reajam e não sejam submetidas a essa exploração barata, né? Uma mão de obra baratíssima. De qualquer forma, sempre... Pois não, Mércia, pois não. Esse aspecto é muito importante. Por que a mão de obra é tão barata, né? Foram quase 400 anos de exploração de uma mão de obra escrava, e boa parte dos produtos brasileiros tem um preço, né, as commodities, tem um preço muito baixo. Por quê? Porque não pagava nenhum direito trabalhista. Então, inserir essa lógica no sistema hoje, há uma resistência porque diz que vai encarecer a commodity. Mas você usou a commodity durante séculos como sendo muito barata porque sempre violou um direito trabalhista. Então, agora a gente precisa corrigir esse elemento. Um outro aspecto, sabe, Eduardo, que eu gostaria muito de convidar a população brasileira é que, para além de denunciar, que ela se coloque por políticas públicas, por aumento de concursos para auditores fiscais, por melhores equipamentos para que eles possam executar o seu trabalho, para a gente dar legitimidade a esse profissional que é o único que pode declarar se aquilo é trabalho escravo ou não. Os demais ajudam nessa denúncia, como a polícia, como a igreja, mas a gente depende muito desse profissional altamente qualificado que possa, então, nos ajudar. A gente precisa que a sociedade pressione para que tenha esse concurso, para que aumente o contingente. É um todo, né? Se a gente poder compreender dessa forma, né? Não adianta apenas denunciar e ter a polícia para fiscalizar e a justiça para punir. Precisa ter os meios para que haja essa fiscalização adequada, né? Dependendo da denúncia que for feita. Agora, eu ouvi falar muito, queria falar isso com o doutor Eduardo, com a Mércia também, sobre a questão do comércio. Há produtos que são vendidos muito baratos, ou seja, não há nenhum custo na fabricação ou na produção deles. E aí a gente pode pensar na mão de obra muito barata ou de graça. E aí a gente pode associar também ao trabalho análogo à escravidão. E aí está o nosso papel, doutor. Por exemplo, se a gente suspeitar que por trás dessa empresa, desse produto, há essa exploração, não comprar, porque daí a gente está combatendo também, né? Uma dúvida, muito bem colocado. Isso aí nos dá a oportunidade de lembrarmos alguns casos que ocorrem na cadeia produtiva, né? Nós tivemos empresas de departamento famosas que foram penalizadas há alguns anos, que se utilizavam por vias indiretas na sua cadeia produtiva da mão de obra escrava,
né? Esse foi um detalhe muito interessante e foi constatado pelos agentes fiscais, houve uma grande repercussão na época, né? Agora, não há dúvida que o preço barato, a exploração da mão de obra, como eu ressaltei também, isso é uma concorrência desleal com aqueles bons empresários. Não podemos esquecer, nós temos sim os exploradores, mas temos que ressaltar aqueles que cumprem a lei, procuram cumpri-la da melhor forma possível. Esses são aqueles, eles sofrem uma concorrência difícil, né? Porque eles têm que cumprir a lei, pagar todos os encargos, anotar as respectivas carteiras do trabalho, enfim, todos os direitos trabalhistas decorrentes de um contrato. Enquanto que aqueles que exploram essa mão de obra se beneficiam vendendo barato e nós acabamos comprando também mais barato, mas só que nós estamos colaborando para que essa cadeia, né, na verdade, produtiva e improdutiva, né, na verdade, para o trabalhador. Eu queria também ressaltar que essa exploração, ela se ocorre também, inclusive, para fins sexuais, né? Nós tivemos um caso na região, lá na própria região de Franca, tivemos uma operação do Ministério Público do Trabalho em que as mulheres eram aliciadas para serem exploradas na Itália. O nosso comitê foi acionado pelo Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público teve uma excelente atuação, corroborada pelos nossos juízes itinerantes. Então, eu queria apenas lembrar que ela também pode se dar esse tráfico de pessoas com o fim, geralmente ocorre, com o fim de exploração ao trabalho escravo. Mércia, a gente está caminhando para o final da Aparecida Debate, daí voa quando o programa ele é muito bom e esclarecedor, né? A gente nem sente o tempo passar, mas eu gostaria para o povo que está assistindo a gente em casa, está se inteirando mais sobre esse assunto importantíssimo, trabalho análogo à escravidão, dignidade humana, trabalho digno, para a gente poder exemplificar no dia a dia da questão desses produtos baratos, podem ou não estar por trás a exploração do trabalhador. Como identificar, afinal? Tem como? Então, nós temos um problema sério de rastreabilidade no Brasil, né? Vamos imaginar uma situação, o café brasileiro, ele vem de várias fazendas e ele é armazenado num grande silo. Então, assim, quando você mistura todo o café, qual deles foi feito com condições análogas à escrava ou não? Você tem um conjunto muito grande, são 380 mil produtores de café. Então, você precisa ter um sistema de cadastro e de rastreabilidade e de visita a esses seus fornecedores constantes. E isso é caro para as empresas. Então, a gente precisa organizar a sociedade, criar sistemas, criar selos. Nós temos um programa aqui em São Paulo, o Moda Livre, que as pessoas podem usar o celular para ver se aquela peça de roupa foi feita com esse sistema de rastreabilidade. Isso já está sendo implementado na produção de carne, na produção de materiais de madeira, como facas e mesas. Então, a gente está, o empresariado, né, o setor produtivo que está interessado em ajudar o Brasil a combater o trabalho escravo, ele tem feito esse tipo de estratégia, dar transparência à sua cadeia produtiva. Mas a gente não pode esquecer uma coisa muito importante. Metade da população brasileira, hoje, ou mais da metade, está na informalidade. E nós temos uma linha de miserabilidade muito grande. Essas pessoas não têm como escolher comprar um produto mais caro, elas só conseguem comprar o que o dinheiro delas consegue pagar. Então, como você disse, a situação é extremamente complexa, a gente precisa abordar o tema do trabalho escravo como um todo, como a vulnerabilidade da nossa população nesse lugar de ser explorada e combater aqueles empresários que são espertos para explorar essa vulnerabilidade. Então, a gente tem que casar essas duas coisas, porque elas andam juntas. A pobreza extrema vai continuar, então, retroalimentando a exploração do trabalho escravo, porque essa pessoa vai aceitar qualquer trabalho e consumir o que o dinheiro dela for capaz de comprar. Então, é complexo. Queria encerrar com vocês dois, rapidamente, para a gente poder concluir aqui o Aparecida Debate, nesse terceiro e último bloco, com o seguinte raciocínio, falando agora num tom de esperança, mas com o pé no chão. É possível ou não acabar com o trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil? Doutor? Eu sou otimista por natureza, temos que ser, né? O nosso trabalho tem sido nesse sentido. Eu quero deixar claro que se eu não acreditasse, não estaria
exercendo essa função. Eu sou entusiasta, acredito naquele trabalho que faço, e inclusive fazemos no nosso comitê. De nossa parte, tudo faremos para combater e erradicar esse trabalho análogo de escravo. Mércia? Eu considero isso essencial, essa pergunta é muito importante. A gente está evoluindo no Brasil e no mundo, porque, infelizmente, esse desafio não é só brasileiro, tem trabalho escravo no mundo inteiro. A gente está evoluindo de um momento em que a gente só denuncia, aponta o problema, para um momento em que a gente começa a achar e procurar soluções. Então, eu estou bem otimista, porque a gente tem encontrado, sim, boas experiências, soluções setoriais, e a gente está conseguindo dar resposta, né, de não queremos trabalho escravo nos setores produtivos brasileiros. Então, eu sou, sim, otimista, um dia a gente vai conseguir. E não é em todo lugar, não é generalizado, tá? É importante que a gente entenda. É possível identificar quem é e eliminar nesse sentido, porque senão a gente vai generalizar demais. Não, a gente sabe que tem muita gente boa trabalhando no Brasil. Então eu quero parabenizar vocês dois pelas ações que vocês têm e pela responsabilidade que assumiram no enfrentamento do trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil e que haja mais pessoas como vocês dois, Dr. Eduardo e também a Mércia. Bem, assim encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre o trabalho escravo, uma dura e triste realidade que o Brasil ainda enfrenta 133 anos depois de ter sido abolido. Na prática, nunca foi. Basta olhar os números. Nos últimos 25 anos, quase 56 mil pessoas em situação análoga à escravidão foram libertadas em todo o país, graças às leis e políticas públicas que visam combater esse tipo de exploração e violência. Mas apesar de todo esforço das autoridades e da própria justiça, o trabalho escravo ainda representa uma grave violação aos direitos humanos e uma afronta à dignidade da pessoa humana. Uma prática que segue atingindo a população mais vulnerável, na maioria negra, mantida às margens da nossa sociedade. Contamos com a participação via internet do Eduardo Zanella, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e presidente do Comitê para a Erradicação do Trabalho Escravo Contemporâneo, do tráfico de pessoas, da discriminação de gênero, raça, etnia e promoção de igualdade, a quem eu quero cumprimentar, desejar uma ótima noite, bom descanso, muito obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate. Também a Mércia Consolação Silva, socióloga e diretora executiva da ONG Impacto, uma organização sem fins lucrativos criada em 2013 e que mobiliza os diferentes setores na promoção do trabalho decente há 15 anos. A missão da ONG é promover a prevenção e erradicação do trabalho escravo nas cadeias produtivas de empresas nacionais e internacionais. Mércia, para você também uma ótima noite, um bom descanso. Obrigado pela participação e por ter aceitado o nosso convite aqui no Aparecida Debate.